Bem-vindos, querida plateia, culta e conhecedora, a mais um episódio desta coluna de vídeo, nem tão modesta assim. Hoje vamos analisar mais uma manobra acrobática da chamada quarta T desta semana. Aquelas às quais, infelizmente, já nos acostumamos, onde a realidade supera a ficção e a desfaçatez ultrapassa qualquer limite conhecido. Hoje, o foco da ignomínia recai sobre duas figuras lendárias. Um verdadeiro exemplo da nova moralidade que nos prometeram. O deputado do Morena, Pedro Assis Barba, e o líder de uma organização criminosa, a ele vinculada, mesmo que ele negue. Sim, o recentemente capturado Edgar Rodrigues Ortiz, também conhecido como El Limones. Vamos ao que interessa. Hoje quero falar sobre um anjinho que verdadeiramente encarna a hipocrisia e a falsidade da chamada imaculada quarta transformação. Refiro-me ao líder do CATEM, cujas iniciais muito bem poderiam significar Centro Autônomo de Trambiqueiros e Extorsionários do México. A tragicomédia de El Limones e a amnésia seletiva de Pedro Assis. El Limones, líder de um grupo criminoso em Durango e, simultaneamente, operador estrela da Confederação Autônoma de Trabalhadores e Empregados do México, CATEM. O sindicato criado e dirigido pelo congressista do Morena Pedro Assis Barba acaba de fazer história nos registros de prisões. Que história! É claro que ele não é um bandido comum de rua. Estamos falando de um peso pesado do crime organizado em sua forma mais sindicalizada, acusado de sequestro, extorsão e associação criminosa. Um currículo digno das melhores figuras da quarta transformação. E é aqui que fica interessante. O revés que faz a gente se perguntar se estamos num esquete cômico ou no pior drama político criminal. Após a prisão de seu discípulo, o eterno líder sindical e agora ilustre deputado do Morena, Pedro Assis, entrou em cena. Não para lidar com o caso, mas para se esquivar da responsabilidade com um cinismo que faria corar até os membros mais corruptos do Partido Revolucionário Institucional ou do Partido de Ação Nacional, dizendo, lembrem-se, não o conheço. Nego categoricamente que ele pertença ou tenha pertencido alguma vez à minha organização, afirma Pedro Assis num vídeo publicado em suas redes sociais. Sério, Pedro? Você realmente acha que somos tão ingênuos e estúpidos assim? Porque, olha, eu não tenho memória de Teflon. E mais importante ainda, as redes sociais estão cheias da relação estreita e direta entre você e esse anjinho. E por mais que você tente apagar as provas, a internet é o cemitério da hipocrisia política. Temos fotos, vídeos e publicações em todos os lugares onde El Limones não só aparece em eventos de rua, mas está bem ao seu lado, Pedro, lado a lado com o logotipo do seu sindicato de trabalhadores. O mesmo logotipo que, aliás, vocês dois usam num vídeo em que estão ambos elogiando a senhora do escritório da assistência social para que ela continuasse a encobrir os atos corruptos de vocês dois. Ele parecia sua sombra, seu afiliado sindical em Durango. Ele é, de forma clara e simples, a prova viva de que o CATEM, mais do que um sindicato, tornou-se uma agência de colocação para o crime organizado. Ironicamente, sob o guarda-chuva protetor do movimento que prometeu acabar com a corrupção. Vamos lá, Pedro! É um tapa na cara com o punho cerrado para todos os cidadãos que ainda acreditam na retórica de honestidade do seu partido imundo. Pedro Assis, sua atitude é pura hipocrisia, mentiras e falta de vergonha. Desapegar-se dele imediatamente é tão grosseiro e infantil que insulta até a inteligência da pessoa mais desinformada. Você confia que apenas os chimpancheiros, que sempre aplaudem você, acreditarão em você. Mas o povo que realmente tem dignidade não consegue mais ser enganado, imbecis. Vocês realmente adoram fazer papel de bobos por conta própria. Para completar, aí vem aquele idiota Ricardo Monreal, seu fiel companheiro que só olha para o outro lado. A peça não estaria completa sem o coro dos defensores públicos. Não, senhor. Ele entra em cena com iluminação dramática e música de balada dos anos 80. O distinto senador Ricardo Monreal, outro peso pesado e um grande corrupto, por sinal, o que não surpreende ninguém, também do Morena. Quem, em uma coletiva de imprensa, nos deu uma pérola de cumplicidade e cinismo, muito no estilo e espírito de Glória Trevi, com aquela música Com Meus Olhos Fechados, o idiota diz: eu acredito no Pedro Assis. Algumas fotos não são evidências de nada. Eu tiro fotos com muitas pessoas que eu não conheço. Foi basicamente isso que ele disse. Vamos lá, Monreal. Por favor, tenha um pouco de dignidade, se é que você ainda tem alguma.
Você está nos dizendo que uma coleção de fotos e vídeos mostra um criminoso uniformizado ser parte de um grupo político como o CATEM não é prova de nada? Neste país, pessoas foram para a cadeia por muito menos. Esta é uma defesa corporativa, com a elite do Morena protegendo seus operadores, independentemente dos vínculos com o crime organizado. Então você e Pedro Assis vão se foder. A declaração de Monreal o torna não apenas um mentiroso e cúmplice, mas também mais uma engrenagem da máquina que lava criminosos. Isso não é simplesmente um erro político, é uma evidência inegável dos vínculos do crime organizado com a liderança da Quarta Transformação. Nós os chamamos de narco-regime, e mesmo assim esses filhos de mil porcos ainda ficam indignados. Inacreditavelmente sem vergonha, como se a situação já não fosse suja e cínica o suficiente, aí vem a senhora do encobrimento. Em outra cena dessa tragicomédia, vemos a sempre carismática Cláudia Sheinbaum, que sozinha ela acredita que é a presidente deste país, presidindo o Conselho Nacional de Segurança Pública. Ali, a senhora colocou o manto da legalidade para chamar a redução da extorsão dentro de um ano, chamando isso de maior desafio atual. Pode ser mais hipócrita? Que conveniente! Enquanto isso, o Xaxis faz grandes discursos sobre unificar as leis locais contra a da extorsão e anuncia a procuradora Ernestina Godoy se juntando ao conselho. Outro exemplo de impunidade morenista. Seus operadores sindicais, como El Limones, são precisamente acusados de serem os principais extorsionadores em seus estados. Que merda! A realidade é dura, Cláudia. Enquanto você pede para reduzir a extorsão, os criminosos do seu partido, da sua elite, operam com total impunidade. A única unidade de resposta que estamos vendo é a proteção descarada de criminosos que estão infiltrados até o âmago no Morena. Pedro Assis, Adão Augusto, Mário Delgado, Monreal, Rocha Moya, Durazo, Bartlett e muitos outros. Vamos lá, Cláudia! Seu governo corrupto continua enganando os cidadãos com uma retórica de honestidade e justiça que é absolutamente falsa. Eles só se importam em proteger seu círculo, manter o poder e construir seus impérios multimilionários, como o de Pedro Assis, um fazedor sindical que usou vínculos criminosos e políticos para ganhar riqueza. Espero, e digo isso com os dedos cruzados, que Omar Garcia Harfuch tenha coragem e liberdade para investigar Assis também. Porque a captura de El Limones é apenas a ponta do iceberg. Enquanto isso, Sheinbaum deveria prestar menos atenção no que seu outro mentor, o ditador venezuelano Nicolás Maduro, está fazendo. E mais no apodrecimento que ela tem em casa. Tomara que o tio Trump, que por sinal não está tão errado em suas críticas, continue pressionando essa administração, para que de uma vez por todas a justiça chegue aos intocáveis e não só à gerência intermediária. Porque até agora, tudo no que vemos é um narco-regime que nos escarnece à luz do dia. O que você acha? Vou ler seus comentários e nos vemos segunda-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. As informações estão na caixa de comentários. Graças a você, este canal permanece ativo. É muito importante se inscrever, curtir e apertar o sino para receber notificações sempre que houver conteúdo novo. Obrigado!